Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Capítulo 8. Coobreiros de Deus. Amor e confiança entre os irmãos. 30 de outubro de 1894. Quando os homens mostrarem confiança em seus semelhantes, aproximar-se-ão muito mais da mente de Cristo. O Senhor tem revelado a estima em que tem o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas alguns espíritos buscam continuamente reformar o caráter dos outros segundo suas próprias ideias e medidas. Deus não lhes confiou esta obra. O eu sempre alimentará a elevada estima do eu. Ao perderem os homens o seu primeiro amor, não guardam os mandamentos de Deus e então começam a criticar um ao outro. Esse espírito constantemente está lutando pelo domínio até o fim do tempo. Satanás o estará procurando incentivar, a fim de que irmãos em sua ignorância procurem devorar-se uns aos outros. Deus não é glorificado, antes desonrado grandemente, o Espírito de Deus é ofendido. Satanás exulta porque sabe que se puder pôr irmão a vigiar irmão na igreja e no ministério, muitos ficarão tão desanimados e desencorajados que deixarão seu posto de dever. Não é essa a obra do Espírito Santo. Um poder de baixo está operando nas recâmaras do Espírito e no templo da alma, para colocar seus atributos onde deveriam estar os atributos de Cristo. Aquele que pagou o infinito preço para remir o homem, lê com infalível exatidão todas as operações ocultas do espírito humano e sabe justamente como lidar com cada alma. Ao lidar com os homens, manifesta os mesmos princípios que são manifestados no mundo natural. As benévolas operações da natureza não se realizam por meio de interposições abruptas e estarrecedoras. Não se permite aos homens tomar o trabalho dela em suas próprias mãos. Deus age pela operação calma e regular das leis que designou. Assim é com as coisas espirituais. Satanás constantemente procura produzir efeitos por meio de arremetidas rudes e violentas. Mas Jesus achou acesso às mentes pelo caminho de suas associações mais familiares. Perturbou o menos possível o costumeiro modo de pensar com ações abruptas ou regras estabelecidas. Honrou ao homem com sua confiança, colocando-o assim na sua dignidade. Introduziu velhas verdades em nova e preciosa luz. Assim, quando apenas tinha 12 anos de idade, surpreendeu os doutores da lei com suas perguntas no templo. Jesus assumiu a humanidade para poder atender à humanidade. Ele traz o homem sob o poder transformador da verdade, indo ter com ele onde está. Ganha o acesso ao coração conseguindo a simpatia e a confiança, fazendo todos sentirem ser completa sua identificação com a natureza e o interesse deles. A verdade saiu de seus lábios bela na sua simplicidade, mas vestida com dignidade e poder. Que mestre era nosso Senhor Jesus Cristo! Com que ternura tratava todo o honesto inquiridor da verdade para poder granjear-lhe a simpatia e achar lugar no coração. Devo dizer-vos, irmãos, que estáis longe daquilo que Deus gostaria que fosseis. Os atributos do inimigo de Deus e do homem, com demasiada frequência, acham expressão em vosso espírito e na atitude de uns para com os outros. Feris um ao outro porque não sois participantes da natureza divina, e trabalhais contra a vossa própria perfeição de caráter, trazeis dificuldades a vós mesmos, tornais vosso trabalho árduo e cansativo, porque considerais vosso próprio espírito e vossos defeitos de caráter como sendo virtudes preciosas, a que vos deveis apegar e que devem ser nutridos. Jesus mostra aos espíritos mais elevados, bem como aos mais humildes, o lírio na frescura do orvalho da manhã, e nos ordena: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E ele salienta a lição: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje é vista e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Avançando com a verdade.
O homem torna a obra de avanço da verdade 10 vezes mais difícil do que realmente é por procurar tirar a obra de Deus de suas mãos para as suas próprias mãos finitas. Pensam deverem estar constantemente inventando algo que leve os homens a fazerem o que eles supõem que estas pessoas devem fazer. O tempo assim despendido torna a obra sempre mais complicada, pois o grande obreiro-chefe é posto de fora de cogitação no cuidado de sua própria herança. Dão-se os homens o trabalho de remendar o caráter defeituoso dos outros e só conseguem tornar os defeitos muito piores. Seria melhor que deixassem Deus fazer seu próprio trabalho, pois ele não os considera capazes de reformar o caráter. O de que necessitam é estarem imbuídos do Espírito de Cristo. Se apegarem à sua força, com ele farão paz. Então estarão em bom caminho para fazerem paz com seus companheiros de trabalho. Quanto menos da mansidão e da humildade de Cristo tem um agente humano em seu espírito e caráter, tanto mais vê ele perfeição em seus próprios métodos e imperfeição nos métodos dos outros. Nossa única segurança é vigiar em oração e aconselhar-nos juntos, crendo que Deus guardará tanto a nossos irmãos como a nós mesmos, pois com ele não há acepção de pessoas. Deus trabalhará por nós quando formos estudantes fiéis e obradores de suas palavras. Mas quando há da parte dos que trabalham tão manifesto desrespeito à ordem expressa de Cristo, de que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, como poderemos esperar que os irmãos atendam às ordens de homens finitos e aos regulamentos e especificações definidas quanto à maneira em que cada um deve trabalhar? A sabedoria que prescreve para nós deve ser sobrenatural. De outro modo, se demonstrará um médico que não pode curar e que apenas destruirá. Seria melhor que buscássemos a Deus de todo o coração e depuséssemos a importância própria, pois todos vós sois irmãos. Cristo torna o jugo suave. Em vez de lutar para preparar regras e regulamentos estabelecidos, melhor seria estardes orando e submetendo a Cristo vossa vontade e vossos caminhos. Ele não se agrada quando tornais difíceis as coisas que ele fez fáceis. Diz ele: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus ama a sua herança, e se os homens não pensarem ser sua especial prerrogativa prescrever regras para os seus companheiros de trabalho, mas aplicarem as regras de Cristo em sua vida seguindo-lhe as lições, então cada um será um exemplo e não juiz. O caráter paternal de Deus. O mais favorito tema de Cristo era o caráter paternal de Deus e seu abundante amor. A maldição de cada igreja hoje é não adotarem os homens os métodos de Cristo. Pensam poderem melhorar as regras dadas no Evangelho, e que são assim livres para defini-las, esperando, portanto, reformar as igrejas e os obreiros. Seja Deus o nosso único Mestre, nosso único Senhor, cheio de bondade, compaixão e amor. Deus dá conhecimento a seus obreiros e deixou registrada para nós a rica, abundante promessa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Não é melhor obter sabedoria individualmente indo a Deus e não ao homem? Que diz o grande mestre: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Criticando defeitos nos outros. Há entre nós um mal que precisa ser corrigido. Irmãos, sentem-se livres para olhar aos supostos defeitos dos outros e deles falar, quando esta mesma liberdade revela decidido defeito neles mesmos. Tornam manifesto que são sábios em seu próprio conceito, e Deus não lhes pode dar sua bênção especial, pois eles se exaltariam e prejudicariam a preciosa causa da verdade.
Quando o mundo estava destituído do conhecimento de Deus, Jesus veio para comunicar esta inestimável bênção, o conhecimento do caráter paternal de nosso Pai Celestial. Foi essa a sua própria dádiva ao nosso mundo, e essa dádiva entregou ele a seus discípulos para por eles ser comunicada ao mundo. Devem os obreiros melhorar-se. Tendo aprendido as regras simples, devem eles, os ministros, inclinar a mente à aquisição de conhecimento em conexão com o seu labor, para que possam ser obreiros que não têm de que se envergonhar. Poderão dominar um ramo da ciência após outro, enquanto estão empenhados na obra de pregar a verdade, caso sabiamente empreguem o seu tempo. Áureos momentos são desperdiçados em conversação sem importância, na indolência e em fazer coisas de insignificante consequência, momentos esses que deveriam ser usados cada dia em consecuções úteis que nos habilitariam mais de perto a nos aproximarmos de uma norma elevada. Os homens que hoje se acham perante o povo como representantes de Cristo têm, em geral, mais habilidade que preparo, mas não põem em uso suas faculdades, aproveitando o melhor possível seu tempo e oportunidades. Quase todo ministro do campo, caso tivesse empregado as energias que Deus lhe deu, não somente poderia ser eficiente na leitura, na escrita e na gramática, mas até mesmo em línguas. É-lhes essencial colocar alto o seu alvo. Mas pouca ambição tem havido de pôr à prova suas faculdades para alcançar uma norma elevada no conhecimento e no intelecto religioso. Nossos ministros terão de prestar contas a Deus por enferrujarem os talentos que Ele lhes entregou para melhorar pelo exercício. Poderiam ter feito inteligentemente trabalho 10 vezes maior se tivessem preocupado em tornar-se gigantes intelectuais. Toda a experiência deles em sua elevada vocação é amesquinhada porque se contentam em permanecer onde estão. Seus esforços para adquirir conhecimentos não embaraçarão no mínimo seu crescimento espiritual se estudarem com motivos corretos e objetivos apropriados. Necessidade de obreiros. Há necessidade de obreiros em todo o mundo. Deve a verdade de Deus ser levada a terras estrangeiras, a fim de que os que estão nas trevas sejam iluminados. Deve ser feito um trabalho que habilite os estudantes a serem colaboradores de Deus. Deus exige que se mostre neste sentido um zelo infinitamente maior que o que até aqui tem sido manifestado. Como um povo, estamos em certo ponto muito atrasados no trabalho missionário. Não estamos fazendo a 20ª parte do bem que poderíamos realizar em posições de confiança, porque entre nós prevalece em grande parte o egoísmo. Alguns invejam os outros, temendo que estes sejam muito mais estimados que eles mesmos. Há necessidade de intelectos cultos em toda a parte da obra de Deus, pois os novatos não podem fazer aceitavelmente a obra de revelar o tesouro escondido para enriquecer almas. Deus projetou que as escolas sejam um instrumento para o desenvolvimento de obreiros de Jesus Cristo, de quem Ele não se envergonhará, e esse alvo deve ser sempre conservado em vista. A altura que o homem pode alcançar pela devida cultura até aqui ainda não foi reconhecida. Temos entre nós um bom número de homens capazes. Caso sua capacidade fosse posta em uso, teríamos 20 ministros onde agora temos um. Os médicos também seriam educados para lutar contra a doença. Cidades e vilas estão mergulhadas no pecado. No entanto, há lós em cada Sodoma. O veneno do pecado opera no coração da sociedade. Deus pede reformadores que se levantem em defesa das leis que Ele estabeleceu para governar o sistema físico e manter uma norma elevada no preparo do espírito e no cultivo do coração. O cultivo do coração. Há perigo de exatidão farisaica sobrecarregando os espíritos com formas e costumes do mundo que em muitos casos se tornam todo importantes, fazendo um mundo de um átomo e um átomo de um mundo. Mais fará por nós a graça de Cristo com sua influência purificadora e enobrecedora do que toda a educação do mundo sobre boas maneiras que se julga tão essencial.
Para muitos, o exterior é a súmula da religião, e, no entanto, será evidenciado que o coração não tem aquela genuína cortesia que unicamente é de valor diante de Deus. Se lhes fala a respeito de suas faltas, tão pouca delicadeza cristã têm que se perde de vista a sagrada posição do ministro que Deus enviou com sua mensagem de advertência, no esforço que fazem para lhe criticar a atitude, os gestos e a formação das sentenças. Julgam-se modelos de sabedoria, mas não dão atenção às palavras de Deus vindas das cortes dos céus. A todos estes diz Deus que se terão de tornar loucos para poderem conhecer a verdadeira sabedoria de Cristo. Foi-me mostrado que Deus determinou que nosso colégio realizasse a grande e boa obra de salvar almas. Somente quando colocados sob o completo domínio do Espírito de Deus é que os talentos de um indivíduo se tornam úteis ao máximo. Os preceitos e princípios da religião são os primeiros passos na aquisição de conhecimento e jazem no próprio fundamento da verdadeira educação. O conhecimento e a ciência devem ser vitalizados pelo Espírito de Deus a fim de servir aos mais nobres propósitos. Somente o cristão pode fazer o devido uso do conhecimento. Para ser bem apreciada, deve a ciência ser considerada do ponto de vista religioso. Então todos adorarão ao Deus da ciência. O coração enobrecido pela graça de Deus melhor poderá compreender o verdadeiro valor da educação. Somente quando temos um conhecimento do Criador, poderão ser apreciados os atributos de Deus conforme são vistos em suas obras criadas. Devem os professores estar familiarizados não apenas com a teoria da verdade, mas ter um conhecimento experimental do caminho da santidade, para poderem guiar a juventude às fontes da verdade, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O conhecimento só é poder quando está unido à verdadeira piedade. A alma que se esvaziou do eu será nobre. Habitando Cristo pela fé em nosso coração, tornar-nos-á sábios à vista de Deus. Recebendo dádivas. 30 de janeiro de 1895. Perguntais a respeito da conveniência de receber dádivas dos gentios ou dos pagãos. A pergunta não é estranha, mas eu vos perguntaria: quem é que possui nosso mundo? Quem são os verdadeiros donos das casas e terras? Não é Deus? Ele tem em nosso mundo uma abundância que colocou nas mãos dos homens, pela qual o faminto pudesse ser suprido de alimento, o nu de roupa, de casa o que não tem lar. O Senhor moverá homens do mundo, mesmo idólatras, a dar de sua abundância para o sustento da obra, se deles nos aproximarmos com sabedoria e lhes dermos oportunidade de fazer as coisas que é seu privilégio realizar. O que nos quiserem dar, devemos considerar um privilégio receber. Devemos familiarizar-nos com homens que estão em elevadas posições e, exercendo a sabedoria da serpente e a inocência da pomba, podemos obter deles vantagens, pois Deus quer mover-lhes o espírito para fazer muitas coisas em favor do seu povo. Se as pessoas devidas expusessem aos que têm meios e influência as necessidades da obra de Deus no devido aspecto, esses fariam muito para expandir a causa de Deus no mundo. Temos afastado de nós privilégios e vantagens cujo benefício poderíamos ter gozado, porque escolhemos permanecer independentes do mundo. Mas não precisamos sacrificar um princípio de verdade enquanto tiramos vantagem de cada oportunidade para fazer a causa de Deus avançar. O Senhor quer ter seu povo no mundo, mas não do mundo. Devem procurar levar a verdade aos homens que estão em posições elevadas e dar-lhes boa oportunidade de receber e pesar as evidências. Muitos há que nem estão iluminados nem informados, e como indivíduos temos sério, solene e sábio trabalho a fazer. Devemos ter aflição de alma por aqueles que estão em posição elevada, e a eles ir com um gracioso convite para vir à festa de bodas. Muitíssimo mais poder-se-ia ter feito do que se tem feito pelos que estão em posições elevadas. A última mensagem dada por Cristo aos seus discípulos antes que dele se separasse e fosse elevado aos céus
Foi uma mensagem para levar o Evangelho a todo o mundo e foi acompanhada da promessa do Espírito Santo. O Senhor disse: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude." O peso por almas. Há uma grande obra a ser feita na terra, e o Senhor Jesus tem posto homens em sociedade consigo mesmo para que os agentes celestes possam cooperar com os agentes humanos. Cristo estava em agonia de alma pela redenção do mundo, e os que são colaboradores de Deus são representantes de Cristo em nosso mundo. E terão compaixão dos perdidos, tendo agonia de alma pela redenção da humanidade. A menos que a Igreja desperte e acorra ao seu posto do dever, Deus porá em sua conta a perda de almas. Tenho profundo interesse em que a obra de Deus avance. Dos escolhidos de Deus requer-se que multipliquem igrejas onde quer que possam ter êxito em levar almas ao conhecimento da verdade. Mas o povo de Deus nunca se deve reunir numa grande comunidade, como tem feito em Battle Creek. Os que sabem o que significa ter aflição de alma nunca o farão, pois sentirão a responsabilidade que Cristo sentia pela salvação do homem. O espírito de sabedoria. Todo o escolhido de Deus deve melhorar suas faculdades intelectuais. Cristo veio para representar o caráter do Pai, e este enviou seus discípulos ao mundo para representar o caráter de Cristo. Ele nos deu sua palavra para mostrar o caminho da vida, e não nos deixa simplesmente levar esta palavra, mas também promete dar-lhe eficiência pelo poder do Espírito Santo. Haverá então necessidade de que alguém ande na incerteza, afligindo-se por não conhecer nem experimentar a operação do Espírito Santo em seu coração? Tendes fome e sede de serdes instruídos na justiça? Então tendes a segura promessa de que sereis fartos. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Senhor quer que possuamos o espírito de sabedoria celestial. Somos todos nós impressionados a orar humilde e fervorosamente ao Senhor, segundo requerem as nossas necessidades, importunando-o em busca do espírito de sabedoria. Oramos dizendo: mostra-me os segredos que eu não conheço, ensina-me tu. Oh, que orações humildes e sinceras saiam de lábios verdadeiros, orando pelo conselho que é de Deus. Ele diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Tempos solenes. 31 de janeiro de 1895. Tempos solenes e sérios estão sobre nós, e as perplexidades aumentarão até o próprio fim do tempo. Poderá haver um pequeno intervalo nessas questões, mas não será por muito tempo. Tenho de escrever cartas que devem ir para Battle Creek na próxima mala postal. Nossos irmãos de lá não estão vendo tudo na luz verdadeira. Os movimentos que têm feito para pagar impostos sobre a propriedade do sanatório e do tabernáculo têm manifestado um zelo e retidão de consciência que a todos os respeitos não são sábios nem corretos. Suas ideias sobre liberdade religiosa estão sendo entremeadas de sugestões que não vêm do Espírito Santo, e a causa da liberdade religiosa está adoecendo, e sua enfermidade só pode ser curada pela graça e doçura de Cristo. O coração dos que advogam essa causa deve estar cheio do Espírito de Jesus. Só o grande médico pode aplicar o bálsamo de Gileade. Leiam esses homens o livro de Neemias com coração humilde, tocado pelo Espírito Santo, e suas falsas ideias serão modificadas, ver-se-ão princípios corretos e a presente ordem de coisas será mudada. Neemias orou a Deus por auxílio, e ele lhe ouviu a oração.
O Senhor moveu os reis pagãos a irem em seu auxílio. Quando seus amigos zelosamente trabalharam contra ele, o Senhor operou por meio de reis para executar o seu propósito e atender às muitas orações que a ele subiam em busca do auxílio de que tanto necessitavam. Posições extremas. Frequentemente fico muito desapontada quando vejo nossos dirigentes assumindo posições extremas e se afligindo com questões que não deviam ser consideradas ou causar preocupação, mas deixadas nas mãos de Deus para que Ele as ajuste. Ainda estamos no mundo e Deus reserva para nós um lugar em ligação com o mundo e opera pela sua própria mão direita para preparar o caminho diante de nós, a fim de que sua obra possa progredir em todos os seus vários ramos. A verdade deve ser um lugar de destaque, e a norma da verdade deve ser levantada em muitos lugares, em regiões distantes. Tende a certeza de que Deus não colocou sobre os que permanecem fora desses campos estrangeiros de trabalho a responsabilidade de criticar os que estão no lugar em que o trabalho está sendo feito. Os que não estão no lugar nada sabem acerca das necessidades da situação, e se nada podem dizer para ajudar aos que estão no campo, não os embaraçem, mas mostrem a sua sabedoria pela eloquência do silêncio, e atendam ao trabalho que está próximo de suas mãos. Protesto contra o zelo que manifestam e que não está de acordo com o entendimento ao ventilarem suas ideias acerca de campos de trabalho estrangeiros. Deixai que o Senhor trabalhe com os homens que estão no lugar, e os que ali não estão andem humildemente com Deus, para que não saiam de seu lugar e percam o rumo. O Senhor não colocou sobre os que têm assumido a responsabilidade de criticar a obra esta responsabilidade, e não lhes dá a sanção de seu Santo Espírito. Muitos seguem segundo o seu próprio juízo humano e zelosamente procuram arrumar as coisas que Deus não colocou em suas mãos. Enquanto estivermos no mundo, teremos de realizar um trabalho especial pelo mundo. A mensagem de advertência deve ir a todos os países, línguas e povos. O Senhor não opera em seus obreiros para fazê-los tomar um rumo que traga antes do tempo o tempo de angústia. Não construam eles um muro de separação entre si e o mundo, propagando suas próprias ideias e noções. Já há isto em demasia em todos os nossos limites. A mensagem de advertência não alcançou grande número de pessoas deste mundo nas próprias cidades que estão justamente à mão, e numerar Israel não é trabalhar de acordo com a ordem divina. Favores a serem recebidos, bem como comunicados. Enquanto estivermos neste mundo e o Espírito de Deus se estiver esforçando com o mundo, tanto devemos receber como prestar favores. Devemos dar ao mundo a luz da verdade segundo é apresentada nas Escrituras Sagradas, e do mundo devemos receber aquilo que Deus os move a fazer a favor de sua causa. O Senhor ainda toca no coração dos reis e governadores em favor de seu povo, e compete aos que estão tão profundamente interessados na questão da liberdade religiosa não dispensar quaisquer favores ou eximir-se do auxílio que Deus tem movido os homens a dar para o avanço de sua obra. Encontramos exemplos na palavra de Deus quanto a esse mesmo assunto. Ciro, rei da Pérsia, fez uma proclamação por todo o seu reino e mandou escrever, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Segunda ordem foi dada por Dario para a edificação da casa do Senhor, e está registrada no 6º capítulo de Esdras. O Senhor Deus de Israel tem colocado os seus bens nas mãos de incrédulos, mas eles devem ser usados para favorecer a realização das obras que devem ser feitas em prol de um mundo caído. Os instrumentos por meio dos quais vêm essas dádivas podem abrir avenidas em que a verdade possa prosseguir. Podem não ter simpatia para com a obra, e nenhuma fé em Cristo, nem praticar suas palavras, mas suas dádivas não devem ser recusadas por esse motivo.
É muito estranho que alguns dos nossos irmãos julguem ser seu dever causar uma condição que estorvaria os meios que Deus gostaria de ter livres. Deus não colocou sobre eles a responsabilidade de entrar em conflito com as autoridades e poderes do mundo nesta questão. A potente mão de Deus ainda não foi retirada da terra. Esperem o seu tempo os líderes da obra. Escondam-se em Cristo e hajam e trabalhem com grande sabedoria. Sejam tão sábios como as serpentes e tão simples como as pombas. Repetidamente tenho mostrado que poderíamos receber muito mais auxílio do que temos recebido em muitos modos se nos aproximássemos dos homens com sabedoria, familiarizando-os com a nossa obra e dando-lhes uma oportunidade de fazer aquilo que é nosso privilégio levá-los a fazer para o avançamento da obra de Deus. Atividade em nossas igrejas. 2 de fevereiro de 1895. A prevalecente monotonia da rotina religiosa de trabalho em nossas igrejas necessita ser modificada. O levedo da atividade necessita ser introduzido para que nossos membros da igreja possam trabalhar em novos ramos e planejar novos métodos. O poder do Espírito Santo moverá corações ao se quebrar essa monotonia morta, sem vida, e muitos daqueles que nunca dantes haviam pensado em ser qualquer coisa senão espectadores ociosos começaram a trabalhar com fervor. A igreja que trabalha na terra está ligada com a igreja que trabalha em cima. Deus trabalha, os anjos trabalham, e os homens devem trabalhar para a conversão de almas. Devem-se envidar esforços para fazer algo enquanto é dia, e a graça de Deus se manifestará para que almas possam ser ganhas para Cristo. Por toda a parte há almas perecendo em seus pecados, e a toda alma crente diz Deus: apressa-te em ir em seu auxílio com a mensagem que eu te darei. Economia no lar. O Senhor tornou os homens seus agentes, e com o coração pleno do amor de Jesus, devem com ele cooperar em fazer com que os homens se voltem do erro para a verdade. Deus abençoa a terra com o brilho do sol e com a chuva. Faz com que a terra produza seus abundantes tesouros para o uso do homem. Deus fez o homem seu mordomo para dispensar as dádivas celestiais, levando almas à verdade. Perguntarão meus irmãos da América como os alcançou a preciosa salvadora verdade quando estavam em trevas. Homens e mulheres levaram seus dízimos e ofertas a Deus, e ao encherem os meios o tesouro, homens foram enviados para levar avante a obra. Esse mesmo processo deve ser repetido se hão de ser alcançadas hoje as almas que estão em trevas. Mas tenho visto que muitos há que estão retendo todo o dízimo, e outros estão retendo uma parte, e assim mesmo o grande trabalho missionário aumenta ano a ano. Devemos aprender a economizar nas despesas familiares. Não se deve incorrer em despesas desnecessárias, porque a escassez e a penúria, a pobreza e miséria de toda a sorte chegam ao nosso conhecimento e somos convidados a ajudar aos que estão em necessidade e angústia. Devemos cuidar de que os que necessitam de alimento e de roupa sejam supridos, para que os que estão em pobreza de alma possam compreender a bondade da salvação. Trabalho fervoroso. É quando estamos empenhados em fervoroso trabalho, trabalhando de acordo com nossas várias atividades, que Deus a nós se manifesta e nos dá graça por graça. Uma igreja ativa, pelejando em favor das almas, será uma igreja que ora, uma igreja que crê, uma igreja que recebe. Uma igreja cujos membros são encontrados ajoelhados diante de Deus, suplicando sua misericórdia, buscando-o diariamente, é uma igreja que se alimenta do pão da vida e que se dessedenta com a água da vida. A promessa, tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vo-lo há de dar, nele se tornará verdadeira. A atividade piedosa seguida com perseverante zelo trará abundantes resultados. Haverá crescente experiência no amor e o instrumento humano terá elevados pontos de vista quanto ao que Deus por meio deles quer fazer ao ficarem no seu posto de dever. Então a igreja se levantará e brilhará, reconhecendo que a glória de Deus sobre ela se levantou e que as trevas estão retrocedendo.
O êxito missionário será proporcional ao esforço envidado de todo o coração perfeitamente consagrado. Todo o afastamento do verdadeiro esforço missionário, toda a falta em alimentar o espírito missionário tem repercutido na igreja e tem havido um declínio da espiritualidade. Mas todo o esforço fervoroso que se tem feito nos ramos missionários tem trazido à igreja saúde espiritual, e não somente tem aumentado seu número de membros, mas lhe tem aumentado o santo zelo e alegria. O povo de Deus que guarda os mandamentos, dentro em breve será colocado em posição muito probante, mas todos os que têm andado na luz, que a têm difundido, reconhecerão que Deus intervém em seu favor. Quando tudo parecer o mais proibitivo, então revelará o Senhor o seu poder aos seus fiéis. Quando a nação pela qual Deus tem trabalhado de maneira tão maravilhosa e sobre a qual tem lançado o escudo da onipotência, abandonar os princípios protestantes e pela sua legislação, der proteção e apoio ao romanismo no limitar a liberdade religiosa, então operará Deus com seu próprio poder em favor de seu povo que é fiel. Exercer-se-á a tirania de Roma, mas Cristo é o nosso refúgio. Sacrifício abnegado. Muitos já têm estado há muito em condição sonolenta. Ao passo que alguns têm trabalhado intensamente, manifestando incansável energia, têm outros permanecido como espectadores e têm estado prontos a fazer declarações de caráter crítico quanto aos métodos e resultados. Isto estão prontos a fazer, embora nunca tenham exercitado a mente em originar quaisquer planos pelos quais almas preciosas pudessem ser salvas para Cristo. Estão prontos a descobrir faltas nos que fazem alguma coisa. Quando essas almas indolentes despertam e mostram algum sinal de estarem voltando à consciência, ficam desapontadas se outros não lhes dão imediatamente lugares agradáveis na obra. É para eles um grande choque descobrir que o trabalho não pode ser feito sem esforços dolorosos, de abnegação e de crucificação do eu. Esperam o êxito e pensam deverem ter a mesma espécie de êxito que os apóstolos tiveram no dia de Pentecostes. Esse sucesso eles terão quando passarem pela experiência do sacrifício humilde e abnegado como os apóstolos. Quando apresentarem súplicas tão fervorosas, de corações quebrantados, contritos e crentes, como as que apresentaram os apóstolos, então a mesma proporção de êxito descoroará os labores. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Trabalho missionário. O espírito do trabalho missionário é pouco conhecido entre nós, e sua manifestação é muito necessária em cada ramo da obra. Uma parte da igreja começou a demonstrar alguma atividade nos ramos missionários. Mas se não despertarmos de maneira mais geral e completa, então os que não conhecem a verdade para este tempo avançarão na nossa frente e nos bloquearão o caminho. Quanto tempo será necessário para despertar os ociosos que durante anos têm desperdiçado tempo em Battle Creek? Quando se tornarão eles fiéis testemunhas de Deus? Quanto tempo levará antes que eles tomem o jugo com Cristo? Quanto tempo por dia é separado para o culto de Deus? Quantos têm períodos para contemplação e para a oração fervorosa? Quantos se têm educado em hábitos de economia para que possam ter dádivas e ofertas para a casa do Senhor? Quantos aqueceram o coração pelo exercício prático da beneficência? Quantos têm envidado sinceros esforços para inspirar outros a trabalhar pelo Mestre? Para trabalhar com êxito em sua terra, necessitar-se-á de um espírito, uma fé e uma perseverança que não fracassam e nem se desanimam. Não há um inativo no céu e ninguém entrará nas bem-aventuradas mansões que tenha deixado de demonstrar amor para com Cristo, que não tenha envidado esforços para a salvação de outros. Quem poderá dizer a obra que se poderia ter feito em nossas igrejas se os que advogam a verdade não tivessem deixado essas igrejas fracas para se aglomerar em Battle Creek?
Se todo o nosso povo tivesse sido servo de Cristo, fiéis, diligentes e tementes a Deus, e se tivessem envidado esforços para fazer com que sua influência fosse de tão grande alcance quanto possível no lugar onde estavam, quantas almas poderiam ter sido salvas? Uma candeia acesa em um lugar poderia ter sido meio de acender muitas outras, e o resultado teria sido ouvir-se a voz de louvor e de ações de graças, e muitos teriam dito: que coisas tem Deus operado! Ele fez tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Dependência direta de Deus. 19 de fevereiro de 1895. Não está no propósito de Deus que qualquer homem ou qualquer classe de homens presumam que Deus os tornou consciência para os seus irmãos, ou ponham sua mão finita de maneira protetora para dominar os obreiros delegados do Senhor, pondo assim em perigo a segurança da herança do Senhor, bem como a sua própria, e retardando a obra de Deus. Deus não se limita a um homem ou a um grupo de homens para por eles realizar sua obra, mas a todos diz: vós sois cooperadores de Deus. Quer isto dizer que toda alma que crê deve ter uma parte a desempenhar em sua sagrada obra, e todo o crente individual em Jesus Cristo deve manifestar ao mundo um símbolo da suficiência de Cristo, deve apresentar à sua igreja as mais elevadas leis do mundo imortal futuro, e em obediência aos mandos do céu, que são sem paralelos, deve revelar uma profundeza de conhecimento independente das invenções humanas. Deve o Senhor ser crido e servido como o grande Eu Sou, e nele devemos confiar implicitamente. Não prescrevam os homens leis para substituir a lei de Deus. Nunca eduqueis os homens para olhar para os homens, a confiar nos homens, pois a sabedoria do homem não é suficiente para decidir quanto ao direito deles de se empenhar na obra de Deus. Quando Deus impõe um trabalho a indivíduos, não devem os homens rejeitar a sua sanção. Na execução de seus planos, não deve Deus ser embaraçado pela interferência do homem, mas isso tem sido feito frequentes vezes. Se a igreja na terra se deve assemelhar a um templo, seja este edificado segundo o modelo mostrado no céu, e não segundo o gênio humano. A invenção do homem frequentemente anula a execução do plano de Deus. A áurea vara de medir não tem sido colocada nas mãos de qualquer homem finito, ou de qualquer classe de homem, seja qual for a sua posição ou vocação, mas está nas mãos do arquiteto celestial. Se os homens não se entremeterem nos planos de Deus e o deixarem trabalhar sobre os espíritos e os caracteres, edificando-os de acordo com seus planos, realizar-se-á uma obra que permanecerá através das mais severas provas.